A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa esperança. Então, é o tema aí do capítulo. A ressurreição de Cristo é a garantia da nossa esperança. Então, vamos lá. Vou ler 11 versículos e depois alguns mais adiante. Diz assim: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Olha o que Paulo está dizendo para os coríntios. Quero lembrar a vocês o quê? O que ele queria lembrar para os coríntios? O evangelho que ele havia anunciado. E olha o que ele dizia: o qual evangelho vós recebestes, e no qual evangelho ainda perseverais. Então Paulo está dizendo, eu quero lembrar a vocês. Por que Paulo diz eu quero lembrar a vocês? Estava havendo um problema lá na igreja de Corinto, onde havia um certo questionamento sobre a ressurreição do corpo. E nós vamos ver por que Paulo quer lembrar o evangelho para aqueles irmãos de Corinto. Próximo, verso 2. Por ele também sois, quero lembrar o evangelho, né? Porque por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então Paulo diz, olha, vocês vão ter a bênção da salvação se vocês retiverem essa palavra como verdadeira, conforme eu a preguei a vocês. Verso 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Quer dizer, então Paulo está dizendo, eu preguei para vocês o que eu recebi também. E ele vai dizer mais adiante que ele recebeu de Deus por ser um apóstolo também, tendo sido visitado pelo Senhor de modo especial. Eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, conforme a Escritura. Então Paulo está dizendo, eu quero lembrar a vocês o Evangelho. Evangelho este que eu recebi e transmiti para vocês. E este evangelho está baseado nesta experiência. Vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Então, o evangelho trata de Cristo que morreu pelos nossos pecados, e não trata disso aleatoriamente, mas trata disso conforme ensinam as Escrituras. Verso 4, veja só. E que foi sepultado. Então ele morreu segundo a Escritura, e foi pelos nossos pecados, né? E foi sepultado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então Paulo está o tempo todo referindo-se a esse evento que tinha uma base. Então verso 5. E apareceu, aí depois assim, ele não somente morreu pelos nossos pecados, como foi sepultado e ressurgiu, e não somente ressurgiu, mas ressurgiu e apareceu às seguintes pessoas. Apareceu a Pedro, Cefas, Pedro. Primeira coisa, apareceu ao Pedro que tinha negado, Pedro que tinha tido as suas dificuldades e também as suas realizações espirituais vitoriosas. Depois apareceu aos 12. Então, a primeira aparição foi a Pedro, depois aos 12. E depois, verso 6. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Então, apareceu para 500 de uma vez só, dos quais a maioria ainda vive até agora, no tempo em que ele estava falando isso. Então, eram pessoas que tinham tido experiência com o Cristo ressurreto, mesmo que alguns já tivessem morrido, ainda alguns que tinham tido essa experiência estavam presentes e podiam testificar desse fato na sua vida pessoal. Porém, alguns já dormem. Então, alguns já haviam morrido, mas ainda tinha um remanescente que tinha participado dessa aparição do Senhor. Verso 7. Depois foi visto por Tiago. Tiago também foi outro que teve a possibilidade, a oportunidade de ver o Cristo ressurreto. Mais tarde, por todos os apóstolos. Então apareceu novamente por todos os apóstolos. E veja o seguinte, verso 8. E afinal,
depois de todos, foi visto também por mim. Paulo está dizendo, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo. Ou seja, como se Paulo tivesse sido um apóstolo que chegou no final da rapa do tacho. Então Paulo diz, eu também tive uma experiência com ele, e me considero apóstolo pelo chamado que eu tive. Paulo teve aquela experiência de ser transportado ao terceiro céu, e lá ele diz que teve visões que não era lícito nem revelar, e tanto que lhe foi dado um espinho na carne, para ele não se ensoberbecer com a excelência da revelação que ele recebe de Deus. Então aquilo era para que ele fosse humilde, no momento em que ele recebe de Deus não só o chamado, mas recebe também essa visão extraordinária do Senhor no seu alto e sublime trono. Vamos então mais à frente, verso 9. Então, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Paulo não foi o perseguidor? Não perseguiu a igreja? Não foi ele que consentiu na morte de Estevão, no apedrejamento? Então Paulo está consciente de que ele não tinha mérito nenhum pessoal para ser um apóstolo. Mas olha só o que Paulo vai dizer a respeito do fato dele ser indigno, não era digno, ao fato dele ter sido perseguidor, mas olha como que ele entende o chamado dele. Quer ver? Veja só. Mas pela graça de Deus, sou o que ele era? Quando ele está falando isso, o que ele era? Ele está falando aos coríntios. O que ele era no momento em que ele estava falando aos coríntios? Ele era um gentio, ele era uma pessoa perdida, era um pecador inveterado. O que ele era? Era um apóstolo. E ele diz, eu sou o que? Então eu sou apóstolo pela graça de... Então é a graça de Deus que me fez, ou que me deu condições de ser um apóstolo. E a sua graça que me foi concedida, e a sua graça, anote isso, e a sua graça que me foi concedida, não é uma graça que ele fabricou, não é algo que ele construiu, mas algo que ele recebeu do Senhor, do evangelho que ele havia pregado. Estava lá a concessão da graça que faz a gente alcançar a bênção da salvação. Não, então, a graça que me foi concedida não se tornou vã, ou seja, não se tornou infrutífera na minha vida, mas antes trabalhei muito mais do que todos. Todavia, não eu, mas a graça de Deus que habita comigo, a graça de Deus que está em mim. Então o sucesso de Paulo no ministério não era a sua competência pessoal, era a graça de Deus que o chamou e a graça de Deus que o capacitou. Então ele reconhece isso, ele reconhece que pelos méritos dele, ele não tinha essa possibilidade, mas pela graça de Deus, ele foi selecionado e conduzido à condição de apóstolo, e agora ele diz, por isso, trabalhei mais do que todo mundo, pela consciência de que eu não tinha mérito, mas Cristo me deu a graça e me habilitou e me capacitou. Verso 11. Portanto, seja eu, ou seja qualquer um outro, assim pregamos e assim credes. Ou seja, quem foi que pregou para produzir a igreja? Seja eu, seja Apolo, seja Pedro, seja qualquer outro, não importa. Importa que vocês creram pela pregação da fé. Isso que Paulo está dizendo. E Paulo então vai passar a argumentar com eles a dificuldade que eles estavam tendo quanto à ressurreição do corpo. Eu separei aqui, não a polêmica que estava na igreja, mas eu separei aqui a vida de Paulo, a visão de Paulo, a compreensão de Paulo. E eu queria usar a compreensão de Paulo para aplicar a nossa vida hoje, como uma possibilidade a que Paulo fez referência. Então, veja lá, eu comecei pensando assim, nunca perca de vista o privilégio de você ser um crente em Cristo Jesus. Por que eu fiz isso? Porque muitas vezes a gente se envolve em questões
em questiúnculas, numa coisa, na outra, e sem perceber, a gente vai se distanciando da essência do Evangelho, porque está discutindo coisas do mundo, coisas que muitas vezes, ao invés de construir a unidade do corpo, constrói a diversidade, a divisão, a separação, e não tem nada a ver com a essência do Evangelho, tem mais a ver com as nossas percepções transitórias, terrenas, passageiras. Então Paulo está dizendo, eu quero lembrar a vocês alguma coisa importante. O que era? Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou. Ressuscitou para a nossa redenção, para nos dar a segurança do que Ele fez por nós. Então o que está acontecendo lá na mente de Paulo? Está dizendo assim, eu quero lembrar a vocês o Evangelho, que implica na compreensão da redenção que há em Cristo Jesus. Que a coisa mais importante do Evangelho é a salvação daquele que crê. Por isso que Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então por que Paulo queria lembrar isso? Porque muitas vezes as nossas discussões se distanciam da essência e se prendem na minudência. Então Paulo disse, eu quero lembrar a vocês. Por quê? Porque muitas vezes nós falamos sobre o Evangelho, temos até o Evangelho como algo presente na nossa vida, e se alguém perguntar, o que você é? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou batista, mas a gente se acostuma com isso, e não olha o que significa isso na sua essência. E o risco é esse, o erro é esse, é a gente se acostumar com o Evangelho, se acostumar com a prática religiosa, se acostumar com a frequência à igreja, se acostumar com algumas práticas religiosas, sem perceber que por trás destas práticas deve estar a essência que nos leva a essa prática. Porque a prática sem essa essência é uma religiosidade vazia. Então nós precisamos resgatar a essência do Evangelho. E Paulo diz para os coríntios, eu quero lembrar a vocês, no meio dessa discussão toda, eu quero lembrar a vocês que Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a garantia da nossa salvação. Então o primeiro ponto é esse, às vezes a gente se acostuma com a mensagem do Evangelho, mas perde a essência da mensagem do Evangelho, porque vira uma rotina. A vida cristã vira um tipo de rotina. Eu sou crente, todo domingo de manhã eu me levanto, vou para a escola dominical, e assim, participo do culto aqui, canto no coral, faço isso, faço aquilo. Mas isso muitas vezes está como aquele indivíduo que ora agradecendo a refeição. Senhor, em nome de Jesus, te agradeço pelo pão de cada dia que está sobre essa mesa, em nome de Jesus, amém. Pronto. Você teve consciência que o mundo inteiro se organizou para colocar aquele prato sobre a sua mesa? Você tem consciência de quem plantou o arroz? Você tem consciência de quem plantou o feijão? Você tem consciência de quem construiu todo um processo para aquilo chegar graciosamente à sua mesa? Às vezes nem tem. Às vezes a sua gratidão nem reconhece a mão de Deus sobre aquele pão nosso de cada dia, e reclama do tempero, e reclama disso, e reclama daquilo, e reclama daquilo outro, e não gosto disso, não gosto daquilo. Às vezes a gente não se dá conta de que até a oração de gratidão que a gente faz não tem a profundidade que ela deveria ter, quando mexe com o nosso coração, dizer, Senhor, eu sou agradecido, porque sobre a minha mesa hoje existe um pão, e amanhã existe um pão, e é o pão nosso de cada dia, e isso procede do Senhor. É importante essa percepção, porque isso nos desperta para compreender a essência do Evangelho, e não apenas a forma, porque o grande problema é a gente viver da forma, esquecendo a essência. E a essência é Cristo morreu pelo meu pecado, pelo seu pecado, pelo nosso pecado. Então Paulo queria lembrar aos coríntios algo decisivo. Então olha só, o Evangelho que foi anunciado.
Então Paulo, eu quero que vocês se lembrem do evangelho que lhes foi anunciado. Quando você recebeu o evangelho, quando você se tornou crente, quando você chorou sobre a palavra, confessou os seus pecados, quando você sentiu que a sua vida foi tocada pelo Espírito Santo, quando você reconheceu que não tinha mérito algum e que precisava da graça de Deus para converter-se e tornar-se um crente, quando você teve a convicção do Espírito Santo que comunicou com o seu espírito que você era filho de Deus, quando você, então, por essa decisão, chegou à conclusão de batizar-se nas águas, para que você simbolicamente morresse para uma velha vida e ressurgisse para uma novidade de vida. Quando você participa da ceia do Senhor, dizendo que você está envolvido numa nova aliança, a aliança do sangue de Jesus Cristo, que foi derramado por você no altar do Calvário, a fim de lavar a sua vida de todos os pecados, de dar a você redenção, remissão de todos os pecados. Então você participa da mesa do Senhor com aquela convicção profunda de que ali está simbolizado o sangue de Cristo, que foi derramado por você na cruz do Calvário. Cristo Jesus, que foi crucificado, foi morto e foi sepultado, mas ressurgiu, e à direita do Pai intercede por nós. Essa essência muitas vezes não é lembrada da maneira como deveria ser lembrada, com reverência, com compreensão de que isto é o amor de Deus materializado na nossa vida espiritual, na nossa experiência pessoal. É Deus conosco, é Deus na nossa intimidade, no nosso relacionamento, é Deus presente na nossa jornada cotidiana, é Deus presente à nossa mesa, é Deus presente em nossos relacionamentos, em nossa construção de família, é Deus presente na edificação da igreja, na construção da igreja, na edificação do corpo de Cristo, do qual Ele é cabeça. É todos nós unidos por algo essencial. Cristo morreu pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa identidade de novas criaturas. Amém, meus irmãos? Isso. Então, o evangelho que foi anunciado, e o evangelho que recebestes. Então, não foi apenas o evangelho anunciado, você recebeu este evangelho. Ele faz parte da sua história. E diz a Bíblia, o evangelho no qual estáis edificados, no qual estáis construídos. Então este evangelho é aquele evangelho poderoso que mostra o Cristo que morreu pelos nossos pecados, é o evangelho que nós recebemos para nos tornarmos novas criaturas, é o evangelho no qual estamos edificados. Jesus diz, aquele que ouve a minha palavra e pratica, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. E virão as tempestades e virão os problemas, mas a casa não vai cair por uma simples razão, ela está construída sobre a rocha. Então nós estamos construindo a nossa espiritualidade em cima da rocha, estamos construindo a nossa relação com o Senhor em cima da rocha, estamos construindo em cima de um alicerce, de um fundamento que não será abalado, que não será destruído, porque esta é a nossa salvação gloriosa em Cristo Jesus. Faz sentido? Então pronto, então eu passo para um ponto seguinte, como que essa graça chegou ao coração do apóstolo Paulo? Ele diz assim, eu sou o mais desqualificado porque fui perseguidor da igreja, porque fui isso, fui aquilo. Como é que a graça de Deus chegou ao seu coração? Como é que a graça de Deus alcançou a sua vida? Talvez lá atrás você tenha sido desqualificado, talvez lá atrás você tenha sido, aquele que por razões de lógica não teria direito à salvação pelos seus pecados, mas a graça de Deus fez com que você pudesse tornar-se elegível para a salvação, porque você se tornou chamado por Deus, alcançando a graça de Deus, sendo trabalhado com o Espírito Santo de Deus, seus pecados foram perdoados, sua vida foi transformada. E Paulo diz assim, a graça de Deus chegou até mim,
e porque chegou até mim, eu sou o que sou, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você é o que é, não porque você seja o melhor entre os demais, ou porque você seja capaz de construir o que construiu. Você é o que é, espiritualmente falando, pela graça de Deus que chegou até a sua vida e alcançou espaço na sua vida, e pela graça de Deus o Espírito realizou uma obra transformadora na sua vida. E então você se tornou o que é. Eu sou o que sou, graças ao Senhor Jesus que me alcançou. Então, hoje nós precisamos ter isso na memória, lembrar isso, para que a gente saia daqui como crentes conscientes de que nós temos um diferencial, não é uma religião diferente, nós temos uma experiência diferente, uma experiência com o Deus poderoso que nos alcança pela sua graça. Ele não depende de mim, nos meus méritos, é a graça dele que me qualifica para eleito da sua salvação, da sua graça, do seu cuidado. Então vejam só, esta ressurreição de Cristo nos habilita, gera em nós a esperança da ressurreição eterna, correto isso? Não é assim? Então, Paulo está dizendo, por conta da ressurreição de Cristo, não é vã a nossa fé, porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se Ele ressuscitou, nós temos a esperança da ressurreição dos nossos corpos mortais. Paulo diz que o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade na conclusão dos tempos. Então significa que nós temos 3 momentos distintos desta regeneração, vou chamar assim, eu até escrevi aqui, vou ver como é que eu escrevi. Essa graça, eu quero dizer que este renascer, este reviver, se você morre e você experimenta a ressurreição, você revive, o que estava morto cedeu lugar a uma novidade de vida. O que era corruptível se deteriorou e nasce o incorruptível, que é o corpo espiritual, o corpo da ressurreição. Está certo isso para vocês? Então tem 3 momentos na ressurreição que Paulo fala, que eu acho importantíssimo na palavra, que é a essência do que eu quero pregar para vocês essa manhã. Primeiro, você passa da morte para a vida. Você ressurge de uma velha vida para uma novidade de vida. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos, o quê? Delitos e pecados. Mortos em nossos delitos e pecados. Mas a graça de Deus nos resgatou da morte para a vida. Então é como se nascêssemos de novo, de uma velha vida para uma novidade de vida. Então, mortos em nossos delitos e pecados, alcançados pelo Evangelho, que é a pregação da fé, o perdão dos pecados, a restauração. Então a palavra salvação é resgate. Resgatados da morte para... Então é a primeira experiência de é a primeira experiência de regeneração, de renascer, de experimentar algo novo, algo transformado, algo que procede de Deus, que nos encontra numa condição, nos alcança e nos coloca em outra condição, a condição de novas criaturas. Por isso que a Bíblia diz, quem está em Cristo, eu estava nos meus delitos e pecados, como Paulo diz, antes eu era perseguidor da igreja, mas a misericórdia de Deus, a graça de Deus me alcançou e me fez apóstolo. Então mudou a minha vida, mudou o rumo da minha vida. Então o que está dizendo aqui? Antes eu estava morto e agora em Cristo eu estou vivo. Eu passei de uma velha condição para uma nova condição. Por isso que diz,
que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então você, em Cristo Jesus, passou por essa experiência de resgate da morte para a vida. Você estava morto em seus delitos e pecados, hoje você está vivo em Cristo Jesus, com uma vida espiritual que Ele plantou dentro do seu coração, dentro da sua mente. Por isso que pela avaliação da sua vida pecaminosa, você se arrependeu, confessou o seu pecado, o sangue de Cristo lhe perdoou. Por isso que a Bíblia diz agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque o sangue de Jesus Cristo nos perdoa, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Então esse é o primeiro momento de restauração, de renovação, de transformação. Esse é o conceito de em Cristo nós entendemos a ressurreição de Cristo como o renascer de uma condição de morte para uma condição de vida. Então a primeira condição de morte é onde nós estávamos no nosso passado pecador. E agora a primeira condição de ressurreição é que nós nascemos para uma novidade de vida. Então você renasceu nesse primeiro momento. Houve uma ressurreição da morte para a vida. Agora tem um segundo momento, é quando você já é crente, mas você ainda tem as dificuldades da prisão que representa a sua própria condição humana. E então nesse momento você está passando às vezes uma situação que, embora crente, você esteja aprisionado em alguma situação que possa trazer sobre você a dor, o sofrimento, a angústia, a dificuldade, o medo, a desesperança, mesmo que você já tenha passado aquela primeira ressurreição, tendo se tornado um crente em Cristo Jesus. Então você é um crente com dificuldades, um crente com problemas, um crente com lutas, um crente com dificuldades que são inerentes e comuns à criação humana. Então você, por conta de ter experimentado esta ressurreição de quem saiu da vida do pecado para uma novidade de vida, não tirou de você a condição de viver no mundo. A Bíblia diz que no mundo nós vamos ter a Bíblia diz que no mundo nós vamos passar por tribulações. O mundo não é um lugar de vivermos o céu. O mundo é um lugar de vivermos essa novidade de vida e de sermos testemunhas desta novidade de vida que aconteceu conosco. Por isso que a Bíblia diz, vós sois astros luminosos no meio de uma geração perversa e corrompida. É no meio deste mundo perverso e corrompido que a gente exerce a vida nova que Cristo nos deu pelo perdão dos nossos pecados e pela tão grande salvação que Ele nos outorgou. E é aí nesse cenário que você vive a segunda experiência de transformação e de renovação. Paulo disse aos romanos, quero pedir a vocês, meus irmãos, que apresentem os seus corpos a Deus em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional. E não vos conformeis com a mundanidade deste mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então Paulo está dizendo, você é salvo, você é crente, mas você é chamado a apresentar a sua vida no altar e passar por uma renovação da sua mentalidade. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que deixar atrás o velho homem e temos que nos revestir do novo homem, criado em verdadeira equidade, retidão e justiça. Então significa que eu tenho que passar por essa segunda ressurreição, ressurgir da minha velha natureza para uma natureza nova, transformada pelo Senhor e transformada pela renovação da minha mente, quando eu estudo a palavra, quando o Espírito Santo me convence dos caminhos que eu devo escolher, das atitudes que eu devo tomar, dos relacionamentos que eu devo construir. Então é um segundo momento, fui salvo, me resgatei daquela condição, ressurgi daquela condição, e hoje nós temos a bênção de termos o Espírito Santo que intercede por nós, temos a bênção de ter a graça de Deus sobre nós, para termos a possibilidade de superar as nossas limitações, as nossas amarras, aquilo que nos impede de vivermos a bênção
da grande salvação que o Senhor nos deu. Daí a razão porque, ao invés de termos a alegria do Senhor, temos a dificuldade da nossa carne, da nossa mente, do nosso coração comprometidos com os eventos maltratantes desta vida. Então somos maltratados, feridos, embora crentes, feridos de diversas maneiras, embora crentes, magoados de diversas maneiras, embora crentes, sofredores de diversas maneiras, embora crentes, derrotados em muitos momentos. Mas aí é que chega o poder de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, para nos resgatar e nos dar a chance de uma novidade de vida, de uma oportunidade de viver uma vida vitoriosa e abençoada, onde, embora crentes, estivéssemos vivendo uma vida machucada, ferida, destruída ou derrotada, não é? Então esse é o segundo momento da ressurreição, e é porque Cristo ressurgiu, fazendo da morte um lugar de passado e fazendo da vida um lugar de presente. É por isso também que nós podemos fazer daquilo que nos maltrata, nos magoa e nos mata emocionalmente, espiritual, algo que fique no passado, para que nós possamos viver a novidade de vida que o Evangelho nos propõe, que o Evangelho nos ensina. Esse é o segundo momento, a possibilidade de você ser vitorioso no cenário dentro do qual você vive. A possibilidade de você ser vitorioso sobre as situações que maltratam, magoam e destroem a sua vida. A possibilidade de você ser vitorioso onde você tem visto derrota na sua vida. Esse é o segundo momento da ressurreição. Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. Mas se Cristo ressuscitou e venceu a morte, então nós podemos também, em Cristo, ressuscitar, vencendo as nossas dificuldades, tornando-nos mais do que vencedores, que é o que a Bíblia diz. E aí vem o terceiro momento. É aquele quando nós, mesmo que vencedores nesse mundo, teremos que passar pela efetiva morte física. É quando todas as nossas possibilidades, boas ou ruins, chegam ao fim e você morre a sua vida biológica. E agora você ressuscita para a vida eterna. Então você tem a primeira ressurreição, que é a busca da sua vida lá do pecado, é o transformar-se no meio das suas lutas do presente, e é o ter a glorificação do seu corpo mortal, fazendo da temporalidade a última etapa da sua eternidade. Essa última etapa para a qual você entra, através da qual você entra na eternidade. Então você tem o poder da ressurreição, quando Cristo te tira da morte espiritual lá no fundo, quando Cristo te tira da morte da mente, do coração, da dor, do momento terrível que você vive, da possibilidade que você tem de crescer e se tornar vencedor nesse mundo, e depois Cristo te tira da morte física e te leva para a eternidade com o corpo revestido da nova realidade espiritual. Então o que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. 3 momentos. Queria que vocês entendessem isso. É a ressurreição de Cristo que mostra que sobre a morte há possibilidade de vitória. Sobre o que você está vivendo, que possa parecer uma morte de sonhos, morte de tanta coisa. É no meio disso que a obra do Senhor te restabelece, te regenera, te restaura e te coloca numa condição de mais do que vencedor. E quando chega o final da sua jornada, Ele toma a sua vida e Ele transforma o seu corpo corruptível, natural, num corpo espiritual de natureza eterna. Então, queria deixar isso com vocês. Isso veio à minha mente com uma palavra muito boa para mim. Me ajudou muito a pensar as coisas. Paulo se sentia o menor, mas ele sabia que tinha um Deus maior. Se você se sente menor, se você se sente ruim nesse momento da sua vida, se você se sente carente de alguma coisa, se você está frustrado por alguma coisa, se a vida ainda não lhe deu o que você acha que merece, então pergunte a Deus pela ressurreição da sua vida, emocional, espiritual, material. Deus tem algo bom
para aqueles que seguem os seus passos. Quem crê em mim, como diz a Escritura, lá no começo não tem? O Evangelho, conforme diz a Escritura. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Significa que uma fonte divina nasce dentro de você. Então, pode ser que a fonte que está gerando hoje não é aquela fonte divina, maravilhosa, é a fonte salgada da dor, da tristeza, mas a fonte divina existe, e a garantia dela é a ressurreição de Cristo, que disse que nós ressuscitaremos. Então tudo que é morte pode ser transformado em vida pela ressurreição, pela transformação, pela modificação da condição de morte para a condição de vida. Acredite que o Senhor está com as mãos estendidas nesse tempo da sua vida para levá-lo a um lugar abençoado. Só para vocês entenderem, o salmista estava um dia no fundo do poço e ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim, ele ouviu o meu clamor e ele tirou-me do fundo do poço, firmou os meus pés sobre a rocha, colocou um cântico nos meus lábios, limpou as lágrimas dos meus olhos. Muitos verão isso e acreditarão no Senhor. Essa é a ressurreição desse tempo presente. Deus te eleva deste mundo tenebroso e te coloca num lugar alto, porque Ele te ama e porque Ele tem o poder de rever as coisas da sua vida. Ele tem o poder de transformar as nossas mazelas e dificuldades em bênçãos nas mãos dEle. Às vezes as coisas não vão ser como nós queremos, mas importa que sejam como Ele quer, porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. E quando terminar a nossa jornada, essa nossa temporalidade será integrada à eternidade e vivemos com o Senhor para todo sempre. Pela graça, eu sou o que sou, disse Paulo. E agora termino com vocês dizendo: pela graça, eu serei o que eu posso ser no amanhã. Pela graça, eu serei aquilo que eu posso ser no amanhã, dentro da liderança do Espírito Santo de Deus. Portanto, o amanhã para o crente é um tempo de esperança. Faz sentido? Faz? Então, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo diria: eu persigo a estatura do varão perfeito. Então este é o alvo de quem crê num Cristo ressurreto, que está presente na nossa vida. Ele disse: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei o meu Espírito que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E Ele fez isso, e o Espírito do Senhor está conosco, e o Espírito do Senhor nos ajuda nas nossas fraquezas, o Espírito do Senhor nos ajuda nas nossas dificuldades, o Espírito do Senhor nos sustenta nas nossas indecisões, inconsistências. O Espírito do Senhor nos conduz a lugares altos, porque o Senhor tem um lugar especial para aqueles que creem no seu nome. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus faz, quando Ele promete, Ele realiza. É uma questão de fé e esperança. Jesus ressuscitou. Se o pior de todos os inimigos é a morte e Ele venceu, qualquer que seja o seu problema será menor do que a morte. E o Senhor poderá ressuscitar a sua vida do momento de morte em que ela vive e trazer para a novidade de vida, porque em Cristo existe vida e vida abundante. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Amém?